Hoje as pessoas já não dão mais essas opiniões. Elas vão lá no Google, vê o que está sendo colocado lá e repassam a informação que eles acolheram. Isso é errado. O Google é uma ótima ferramenta de busca sobre muita informação. Mas o ser humano, ele nunca pode deixar aquele aplicativo, aquele site, controlar sua própria opinião, o seu próprio ser. Porque se você deixar tudo aquilo que está na internet controlar você, você vai acabar ficando desassociado do que Deus colocou em teu coração. Porque o que é mais promovido na internet é diminuir a imagem do Senhor. Esse é o principal ponto negativo da internet hoje. Onde quando você coloca um assunto cristão, o Google, o ponto que eu quero chegar, que a igreja tem que parar para pensar em utilizar mais esses mecanismos. Porque tem que ter conteúdo cristão. Tem que ter a igreja trabalhando, mostrando as suas tarefas, as suas ações, as suas atividades, as suas programações para o mundo afora. Tem que ter a mensagem do meio de salvação nesse mundo, porque é um meio que está com... Todo dia você usa. O pastor Walter posta todo dia ele caminhando lá. Não sei se ele está só fazendo migué, mas todo dia ele posta indo lá para a ponte, né? É uma informação que chega muito rápida para a gente. Posta lá no grupo, tá, amém. Está lá aqui fazendo saúde, né? Melhora essa saúde. Mas ele divulga para a gente algo de uma atitude que é controlada por ele. Ele está fazendo bem para ele, para o seu próprio corpo. Porque o ser humano ainda é o principal personagem para o Senhor utilizar. Mas nós podemos usar as ferramentas para pregar o Evangelho. Ivan Theory Lang disse assim: informação é poder, porém se tem tal domínio e não divulgas, torna-te responsável pela ignorância alheia. O que ele quis dizer nessa frase? Informação é poder. A maior informação do mundo a igreja tem, que é o Evangelho do Senhor. A maior informação do mundo é o plano de salvação. Se você não divulga isso para a sociedade, você está se tornando um irresponsável de não divulgar o amor de Cristo às pessoas. Você torna uma sociedade ignorante porque o mundo está pregando as inverdades lá fora. A novela, os programas que demasiadamente estão pregando pornografia, idolatrismo, muita coisa sendo levada ao homem pecar. Mas a igreja do Senhor fica falando, a novela é do demônio, o programa tal é do demônio, isso aqui é errado. E o que a igreja está fazendo para combater só aqui no púlpito? Só aqui na igreja? O cara vai lá fora, ele tem aqui, vai ficar 2 horas dentro da igreja, 1h30 no culto. Mas ele tem lá tantas horas lá fora. Aí lá tem a novela, tem o programa que é errado, tem um programa que ensina princípios imorais, tem um programa que fala muita besteira. Ele está sendo massacrado por informações que divergem da palavra de Deus no seu cotidiano, utilizando a internet, a TV, o celular e outros mecanismos. A igreja só tem 1h30 para se defender, porque ela não está sabendo utilizar as ferramentas também para sair das 4 paredes e avançar nas casas, na vida das pessoas, para interagir mais. A igreja não tem que ser só o lugar que vamos no domingo para frequentar, louvar um pouco e escutar uma palavra. A igreja tem que ser diária na vida das pessoas. E a rede social e a tecnologia está aí para isso. É gratuito praticamente você usar o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Twitter, essa nova que começou aí ontem, não sei nem o nome agora, Threads, uma coisa assim. Tem N redes que você pode usar. Então nós temos que avançar sobre isso, comunicar mais a igreja fora do templo da igreja, falar da igreja, das programações, das mudanças de vida, do trabalho social fora da igreja. Antes, eu sou filho de pastor
E eu fiz na Universidade Federal e Faculdade de Engenharia de Pesca, e todos sabiam, né? Meu pai é pastor. A maior honra do mundo, que eu nunca tive vergonha de falar isso. A maior referência da minha vida. Não é meu ídolo, não vou falar que é meu ídolo, mas é a maior referência da minha vida depois de Cristo Jesus. Não tinha vergonha. Aí os caras tinham aquele bullying, né? Aquela bagunça, né? Aí, esse aí tem dinheiro. Esse aí, o pastor, olha aí, eu chegava de carro na faculdade, esse aí tem dinheiro, olha aí, o pastor, olha o dinheiro do dízimo aí. Por que os caras tinham esse pensamento? Porque, infelizmente, a igreja, o cara vai pegar, vai ver um pastor midiático, vai pegar um pastor aí que está andando de jatinho, que tem o carro mais estrondoso do momento. Para que o cara está andando numa Lamborghini? Não sei para que o pastor está andando desse. Aí vai pegar, é esse pensamento que fica, essa informação que chegou no mundo, em que pastor tem dinheiro, em que pastor rouba o dízimo, em que pastor não pega o dinheiro dos fiéis e usa para sua própria família, para sua própria casa. Porque, infelizmente, os pastores da mídia promovem muita coisa, é um ponto crítico aqui que eu faço, para isso. Eu estava andando em Campos do Jordão, fiz uma viagem com a minha esposa, e lá o guia turístico falou assim, olha, essa casa ali, ó, ela é folheada a ouro, as maçanetas, o corrimão da escada, uma mansão. Aí no final ele já bagunçou. Essa casa aí é do bispo da Igreja Universal. Vou nem falar o nome, você sabe quem é. Aí começou a bagunçar, né? A bagunçar. Olha aí, ó, o dinheiro que ele tira demônios está aí. Ele falou assim. Aí o pessoal ria, né? Mas olha o que a informação que o cara está passando ali, porque eles acham que é isso, que o pastor está enriquecendo, porque essa é a informação que chegou a eles. E querendo ou não, a mente fraca vai passando do ser humano para ser humano, ele nem sabe o contexto que a igreja faz, ele não sabe os instrumentos que a igreja usa, ele não sabe onde o pastor está utilizando as ofertas, ele não sabe que a igreja promove tanta coisa boa, porque a própria igreja não tem divulgado isso. A própria igreja não tem alimentado o mundo com informações que têm a defesa do evangelho e a defesa da própria igreja. Pode avançar aí. Então, essas aqui são as redes sociais do momento, né? Você vê ali o Twitter, Instagram, YouTube, Messenger, Facebook, outras, Snapchat, TikTok, tem várias ferramentas. Tem pastor que utiliza muito bem elas, alguns pastores, que divulgam a mensagem, que chamam a igreja, e querendo ou não, tem ganhos disso, que eu vou falar um pouquinho mais à frente no final da ministração. Tem ganhos disso. Tem muito ganho isso. A igreja cresce muito com isso, saiba disso. É a maior ferramenta para se pregar o evangelho, é a internet. Você pode falar, não acredito nisso. É a internet. É a maior divulgadora da mensagem do evangelho hoje. As pessoas vão na tua igreja conhecer porque elas viram no Instagram, às vezes está lá o endereço, sabe onde está. Eu vi aqui a placa da igreja. Pouca gente fala essa informação. Não, eu vi, né? Você vê lá. Eu sou um dos que administra a rede social da nossa igreja, o Instagram. E lá a gente vê onde fica a igreja. Eu vou aí domingo, qual é o horário do culto, tá tudo lá, o cara vai lá, aparece. Não é mais ninguém que convidou, as pessoas não estão nem convidando. É a internet que está se convidando, porque a igreja tem que potencializar muito isso. Tem que ser forte na igreja. Você tem que criar um ministério só para isso. Você pode ter até os pastores mais antigos, não é uma ofensa, mas você pode até ser fechado para essa área. Mas deixe alguém trabalhar por você para isso. Vai tirar um peso da tua costa. Saber que pessoas estão trabalhando para atrair pessoas para a casa do Senhor. Pode avançar aqui. Então nós vemos aí a estrutura da igreja é movida por tecnologia. Hoje aqui você vê ali a mesa de som, a Laís está ali no notebook, tudo a gente está usando aqui é tecnologia. São avanços que um homem criou. Hoje, quem foi para a convenção foi lá na Igreja Batista Nacional de Anápolis. A estrutura da igreja é invejável. Áudio, som, vídeo, onde você assenta, como você entra na igreja. Tem igrejas muito mais avançadas nesse quesito.
Você vê a estrutura da igreja, você fica admirado. Porque é bom. Porque é bom e tem que ser usufruído por nós. A igreja tem que comprar o que é bom, para poder as pessoas virem que a igreja tem também algo bom a ser realizado, a ser ensinado, a ser aprendido. Então hoje, você fez culto online, na pandemia aprendemos um pouco sobre isso. Era proibido abrir as igrejas, teve pastor que teve que se revirar. Nosso pastor Leomar teve que se adaptar, né? Creio que muitos pastores não utilizavam, faziam vídeos e tal. Alguns pastores avançaram nisso aí. Teve que ter o culto online, teve que fazer lives, até porque a mensagem do Senhor não pode parar. Então a tecnologia ajudou os pastores a continuarem a pregar a mensagem da salvação. Só para Classic Prata, da placa NOW 8763, eu acho que está atrapalhando ali. Se alguém for Classic Prata NOW 8763. Hoje, nós temos ali o trabalho de um pastor americano que é um dos maiores programas cristãos nos Estados Unidos. Milhões de pessoas visualizam sem sair de suas casas. A igreja, o templo, não vai parar. Vai continuar. A igreja dele tem milhares de membros, mas ele é assistido no mundo todo por quem não pode chegar à sua igreja. Hoje tem aí um programa da convenção, em vários programas, nós sabemos, só entrar no site você sabe lá o que é isso. O que é isso? Hoje nós temos um programa da Convenção Batista Nacional, que é o The Batista, que você, toda quinta-feira, para quem assiste, tem um podcast da convenção falando sobre N temas. Podemos aprender muito com isso. E hoje você pode aprender a palavra do Senhor, estudar teologia nos confortos da sua casa. Eu tinha muita aversão a isso. Eu fiz faculdade na UFAM, a minha esposa fez faculdade na Uninorte. E mais da metade era algumas disciplinas, né, dela eram online. Aí eu ajudava ela em algumas atividades. E eu falava, cara, é muito ruim isso aqui, é muito fraco o conteúdo. Eu tinha uma aversão ao ensino à distância. Eu não gostava. Achava muito ruim, muito ruim. Aí eu fiz o seminário, pelo Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, à distância. Mudou a minha concepção sobre ensino à distância. Professores bons, professores qualificados, que sabem utilizar a ferramenta, que sabem ter uma desenvoltura frente à câmera e que eu achei top aprender dessa forma. Fui estudar para um concurso público, eu falei, não quero ir para o banco de cursinho. Eu já fiquei 9 anos na UFAM, eu já estou cansado de ficar em sala de aula, assim, fiquei no meu pensamento. Demorei 5 anos para me formar na universidade, fiz o mestrado lá, né? Eu já estava cansado de ficar na universidade. Eu fui estudar à distância, vi uma plataforma chamada Gran Curso e fui estudar por lá. Top! Aprendi muito mais do que ficar, sabe? As únicas aulas ruins lá eram de Geografia do Amazonas, eu pegava no YouTube de outros cursinhos e aprendi, fui aprovado nos concursos, aprendendo online o conteúdo das disciplinas do concurso, do edital. São coisas que agregam a nossas vidas. A tecnologia é um avanço do homem e é um avanço da própria igreja, tem que servir de avanço da própria igreja sobre o mundo, pisar no mundo com conteúdo cristão. Hoje, para cada música lançada, para cada 10 músicas lançadas, 0,3 é cristã. Muito pouco. Hoje o funk, o forró, o sertanejo, tudo quanto é ritmo, lançam de porrada sobre a igreja, sobre o ser humano. Enquanto está tendo uma música, uma pregação, uma melodia, um porte, uma informação saindo da igreja. Porque as igrejas não estão utilizando de forma mais evidenciada através das redes, através da tecnologia. Pode avançar. Hoje a gente já vê, eu dei uma procurada
igrejas que eu sigo na internet, né? A de vocês, no caso, e a gente vê algumas igrejas já promovendo, né? Trabalhando nessa parte de internet. A gente vê ali a igreja do pastor Darcy, né? A igreja El Shaddai. Nós temos aqui ali a Jubam Amazonas. Nós temos a igreja aqui local divulgando o seu evento On Fire. Depois faz o Pix aí que eu tô... A gente vê a campanha de sangue que a nossa igreja fez de doação de sangue agora no mês de junho, que é o mês do doador. Tem o culto ali da Nova Canaã de Jovens. Tem a ação social pela igreja do pastor Márcio. Ali é da convenção, falando do Homem Batista Nacional. Tem a igreja ali Paricatuba, a Viva Paricatuba. E tem ali a live que a gente fez com o pastor Claudio Eli, lá em São José dos Campos, na época da pandemia, em que serviu de culto para os nossos jovens na igreja na época da pandemia. Então, nós estamos avançando muito sobre isso, devagarzinho. Os pastores estão clareando ainda a mente sobre isso, eu creio. Da importância da estrutura, tanto da estrutura física, utilizando tecnologias mais avançadas, como sair da porta da igreja e ter a igreja ainda na casa da pessoa, você pegar seu celular e ainda se comunicar com a IBN Monte Sinai, com a IBN Nova Canaã, ainda está lá, o pastor, você vê lá o culto, o pastor falando, convidando sobre a campanha de oração, sobre o seminário tal, as brincadeiras, a forma como a igreja pode promover a interação entre o crente lá na sua casa ainda. Ao invés do crente estar escutando programas não cristãos, que são muitos deles que trazem problemas para a família e para a sociedade, o cara está te vendo ainda lá, no banheiro, no sofá, na cama, falando do Evangelho. Pode avançar aqui. Então, tem 5 pontos aqui principais para finalizar, que a igreja, o quanto a internet ajuda, quanto a tecnologia ajuda as igrejas. A primeira que eu coloquei, a tecnologia aproxima as pessoas. O crente pode estar viajando, mas ele pode estar no culto. O crente pode estar viajando a trabalho, mas ele tem uma mensagem do pastor que foi divulgada no dia anterior, uma live, um culto. Igrejas que, algumas, a Monte Sinai é uma que ainda depois da pandemia continuou transmitindo os cultos online até hoje, né, pastor? Que é uma ferramenta muito boa. Dia desse, o pastor Felipe esteve lá, que eu resolvi a pregação, fui lá na segunda-feira, que as igrejas têm um culto no mesmo horário, né, a maioria aqui, e fui lá e vi a mensagem do pastor. Quando eu, às vezes, até copio algumas coisas que eu vejo nas igrejas de vocês. Melhora a comunicação, aproxima as igrejas, aproxima os irmãos, atrai pessoas, porque a informação chega. O cara está sendo consumindo algo da própria igreja. A tecnologia possibilita aumento da interatividade, de conhecer mais o pastor, de conhecer mais a igreja, de conhecer mais a denominação, de aprender mais rápido. A tecnologia reforça a comunicação para as igrejas dos eventos. O cara está lá no culto dele, aí no final do culto, não sei como é na igreja de vocês, a secretária dá os avisos aí. Aí o crente já está com 1h30 no culto. Ele já começa a conversar. Ele nem escuta o que a secretária está fazendo. Os avisos vão. Aí a igreja tem uma programação na quarta, mas o cara não escutou no domingo o aviso, ele não sabe, ele não ouviu direito. Mas tendo a internet, no perfil do Instagram da igreja, no perfil do Facebook, no perfil do sei lá o quê, no vídeo que o pastor mandou no grupo do WhatsApp, falando sobre a programação, ele sempre vai ser inseminado por essa informação, que vai ter uma programação na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Amém? Pode avançar. A tecnologia proporciona eficiência em gestão. Há N aplicativos de gestão eclesiástica que você pode usar para melhorar a parte administrativa, financeira da tua igreja. Tem um aplicativo chamado Enchurch, uma coisa assim, que ele te dá lá para você colocar o nome dos membros, a data de nascimento, tal. Ele dá uma parte de gestão financeira que você pode colocar em todo o que entra, o que sai, de forma
rápida e acessível. Para saber como está a entrada da igreja, as programações da igreja, ele faz um apunhalado geral, dá um grande gama de conteúdos para o melhoramento das nossas igrejas. E existe N aplicativos já de gestão de igreja. Às vezes o pastor mesmo falou ontem aqui, é um peso muito grande você trabalhar na igreja, trabalhar com pessoas. E você tem que ser o psicólogo, você tem que ser o contador, você tem que ser o administrador, você tem que ser o porteiro, muitas vezes, o cara da limpeza da igreja. Você tem que ter o pastor, ele é uma série de profissões, às vezes até médica. Tem uma série de profissões. É um peso muito grande, uma carga muito grande sobre um ser humano. Por que não utilizar coisas que podem nos ajudar a tirar o fardo? Porque vai ajudar na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Muitas dessas ferramentas que não utilizamos hoje. As empresas do mundo moderno, todas adentraram a esse tipo de ferramenta. O lucro das empresas aumentaram exponencialmente quando começaram a trabalhar com tecnologias digitais. Hoje você paga uma conta na sua casa, porque os caras inventaram os aplicativos, os bancos digitais. O Bradesco, o Itaú e outros mais tiveram que inovar, porque senão eles iam ficar para trás. Antes o papai me acordava, vai para a fila do banco pagar uma fatura, e ficar 2 horas na fila do banco, 2h30 para pagar uma fatura. Hoje, em 10 segundos, você faz isso. A igreja também pode utilizar esse meio para receber informações, para receber oração, para receber estudo em milésimos de segundo. O Pix, uma criação aí de 2019, 2020. Tá. O Pix, tá aí, ó. Pix ali, ó. A igreja toda aí tem recebendo a informação. Você pode, em milésimos de segundo, você faz um pagamento para alguém. É lógico que tem um estudo sociológico que falou que realmente o Pix foi um grande avanço, mas também prejudica porque o cara gasta demais. O cara paga a palma da banana muito rápido ali, ele nem vai saindo da conta, quando ele vê, está negativa a conta dele. Tem esse problema, mas nunca facilitou tanto a humanidade. Nunca facilitou tanto para nossas igrejas, principalmente na época da pandemia. A igreja abriu uma conta, a nossa igreja. Hoje o cara faz o Pix dele, entra muito mais, eu creio que cada um, não sei como é na igreja de vocês, mas eu creio que já está assim, entra muito mais dízimos e ofertas via Pix do que em espécie. A gente viu o crente não está mais ofertando, não, ele só entrega via Pix. O dízimo, a oferta. Meu pai, a gente estava até lembrando isso no carro ainda agora, ele tinha uma versão sobre, não, o cara tem que sacar o dinheiro e entregar no altar. Está lá na Bíblia, tem que entregar no altar. Falava para o Vitor, não, vou transferir para a conta aí. Não, tem que sacar o dinheiro e entregar no envelope e entregar no altar. Meu Deus do céu. Nós temos que parar de pegar a palavra e tentar distorcer aquilo que podemos dar. Você está entregando para o Senhor, para a obra, você já está entregando no altar, entregando para o Pix da igreja. E fora que a conta é no nome da igreja. Isso ganha credibilidade para as pessoas. Eu não vou fazer um Pix para o fulano de tal, estou fazendo um Pix para a igreja. Não estou dando para o pastor, estou dando para a igreja. Hoje você pega lá o aplicativo, a Stones ou qualquer outro, você vê lá o que está entrando, o que está saindo, que mês entra mais, em qual dia da semana tem um maior aumento de entrada de dízimo, de ofertas. Você consegue programar melhor a sua igreja utilizando o banco via digital. Porque você sabe que na época tal vai entrar uma grana, vai entrar o dinheiro, vai entrar o dízimo, você vai botar a conta de crédito da igreja para ser paga nesse dia, você vai colocar a fatura da luz para ser paga nesse momento. Você administra melhor a sua igreja usando o Pix. Amém? Pode.
Eu botei ali em qual igreja você iria para finalizar. Você vê um post desse na internet, você nem lê de tanto texto que tem aqui. O cara está falando de Deus, está falando das coisas boas que vai ter no culto, mas você não lê isso aí. Você que usa muito a rede social. Você pega um evento desse e te dá muito mais curiosidade de ir. Pode ter certeza que no porte da pessoa, em tudo que você vê aqui, quem usa muito o Instagram, você vê assim, você vê muito texto, vixe, você passa lá para cima. Você vai no grupo da tua igreja, ou no grupo da família, ou no grupo de não sei o quê, você vê aqueles bom dias cheios de florzinha, você vai passando assim, ó, porque você não quer ver aquilo, você não quer ver textão, você quer ver algo prático, algo que agrade os teus olhos, que vai lá no teu entendimento, vai que te dar uma curiosidade de ir para esse local, de ir para essa igreja, de ir para esse evento. Quando o cara manda lá umas coisas muito grandes, eu falo, alguns eu dou até uma olhada, mas a maioria passa reto. Não vou ler isso tudo, não. Creio que muitos são assim. Porque hoje as pessoas precisam de praticidade. Coisas práticas, mais fáceis de ser usadas. O cara não fica lá estendendo a mão dele esperando o táxi, ele chama o Uber, que é rapidinho. É mais fácil, mais econômico e seguro. Você vai nesse evento aqui, porque agradou mais os teus olhos. E nós, como igreja, você fala, não, mas a gente vai usar tudo do mundo para poder atrair as pessoas. Não, meu, quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo. Nós só temos que atrair as pessoas para a igreja. A igreja só tem que pregar o evangelho. Quem faz o conhecimento do cara ser transformado, liberto dos seus pecados, liberto da sua promiscuidade, liberto dos seus vícios, é o Espírito Santo. Ele vai continuar fazendo, mas ele precisa que nós atraímos pessoas para a casa do Senhor. Você pode usar esses meios para pregar o evangelho de Cristo. Só para finalizar, o último slide, nós estamos montando aí o Pod Vida, é um podcast da nossa Igreja Batista na Vida, que vai começar em julho, né? Aqui é uma salinha que nós estamos montando, vamos fazer um cenário lá, que é uma ótima ferramenta hoje para pregar a palavra do Senhor, falar de outros assuntos também que a igreja está inserida, porque a igreja não pode ficar isolada. A igreja tem que trabalhar falando de nutrição, falando de psicologia, falando de segurança pública, falando de medicina, utilizando o ponto de vista também cristão sobre cada coisa. Nós vamos iniciar em julho. O primeiro convidado, é claro, é o nosso pastor fundador, o nosso pastor Leomar, mas eu creio que nós vamos convidar alguns pastores da convenção também, e que é uma ótima ferramenta, a gente vê o pastor França já fazendo, mas de maneira não só denominacional, mas para a sociedade. Saber os pontos de vista de um policial militar, de um político, de um médico, e inserir a mensagem ali. Hoje, os programas cristãos que a gente vê na internet têm feito muito isso. Não é só pastor convidado. Tem psicólogo, tem médico, tem consultores da área da contabilidade, advogados, instruindo as igrejas, ensinando as igrejas sobre como as igrejas podem utilizar certas ferramentas, certos instrumentos, que a igreja às vezes desconhece. Então nós temos hoje, pastores, por mais que você não saiba mexer no celular, você não tem o conhecimento de toda a internet, chame alguém da tua igreja, trabalhe nessa área, trabalhe, promova a ação social da tua igreja e as pessoas vão ver, poxa, a IBN Parque das Nações, a IBN Nova Canaã tem esse trabalho lindo com o Instituto da Criança, com um asilo tal, com a fazenda que trabalha com alcoólicos anônimos. Você vai ver a igreja divulgando a mensagem da salvação e tirando aquela visão da sociedade em que a igreja só serve para ter fanáticos fundamentalistas lá. As pessoas enxergam uma coisa, muitas vezes, do que elas recebem. Então, faça as pessoas receberem uma mensagem melhor sobre a igreja que você preside. Amém? Tem uma perguntinha aqui, né, para finalizar. Algumas dicas de equipamentos para utilização na igreja para a realização de lives. Irmãos, eu não sou o cara mais propício da área, assim, mas a gente usa o Facebook.
e o YouTube, né? Instagram, para fazer esse tipo de coisas. E a gente tenta, com recursos da igreja, melhorar a cada momento a ferramenta que utilizamos, a câmera, o suporte, o microfone. Isso vai com avanços. Lógico que a gente não tem igrejas aqui, a maioria são igrejas médias e pequenas, né? Não tem as igrejas grandes. E eu creio que nem todas as igrejas têm o recurso que as megas igrejas têm. Mas nós podemos fazer minimamente uma coisa boa, porque é fácil. Um celular, uma câmera, uma caixa de som da igreja, 2 microfones, você está divulgando a mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Então, não importa o equipamento que você usa. Lógico que você tem que tentar ao máximo melhorar aquilo, para chegar a informação melhor ao consumidor final, que é o ser humano. Mas faça, não deixe de fazer. Quando um pastor divulga a programação, ele interagindo ali, a igreja recebe melhor. Porque você sabe disso. Quando você viaja, você vai viajar, no domingo você vai ver uma igreja com 30% de evasão porque você não está presente lá. A igreja começa a esvaziar. Mas quando o pastor chama na internet, quando o pastor divulga o evento, tem um poder, uma ênfase muito maior. Na mente das pessoas, não tenho que ir, o meu pastor está me chamando, o meu líder está me chamando, o homem de Deus está me chamando. Nós temos que promover dessa forma. Mesma coisa, um pastor divulga os eventos em vídeo para o WhatsApp da tua igreja. Se exponha em frente à câmera, mostre a sua igreja para a sociedade. Mostre as ações sociais, missionárias, para poder a sociedade conhecer mais a tua igreja e divulgar melhor a mensagem dos céus. Amém? Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.